Meu pai não era um dentista, não era um médico, não era um fazendeiro. Eu aproveitei e disse, vou ser advogado também. O senhor sempre foi alegre, irreverente. Como é que foi a história da sua escolaridade na sua infância e juventude? Foi muito simpática para mim, não foi para meu pai, mas para mim foi muito ótimo, porque eu me diverti muito. Eu estive em vários colégios, geralmente era convidado para sair do colégio, não era propriamente expulso, e ia voltando, conheci quase todos os colégios de Botafogo naquele tempo, tive no Ângulo Brasileiro, lá na Avenida Emaia, tive no Diocesano São José, tive em Petrópolis, no ginásio Pinto Ferreira. Eu acho que ainda posso dizer mais alguns, mas acho que é uma necessidade. E tive, finalmente, no colégio Liceu Francês, onde fiz meu último ano, 5º ano, que antigamente era o 5º ano ginasial, onde conheci, já era conhecido, mas tive muita intimidade com o João Avelange, que ficou muito meu amigo até hoje. Como é que foi a história de uma fotografia que o senhor mandou para a diretora do colégio? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu gostava muito de ginástica. Não de ginástica de peso, de força, mas ginástica de estética. E eu estive numa fazenda, a Fazenda Valparaíso, de um cliente de meu pai, Erik Nordskog, e os suecos gostam também daquela ginástica. E eu então tirei uma fotografia jogando disco nu, fazendo, e uma fotografia, aliás, é muito bonita e muita gente conhece ela. E eu, quando estive no Liceu Francês, no último ano, de ginasial, a Madame Forestier, que era uma senhora muito simpática, mas uma senhora já, e eu de presente para ela uma vez, dei a minha fotografia para ela, que deve ter sido um certo sucesso. A sua turma na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil também era jovial, assim como o senhor? Bastante. Mas eu abusava um pouco, mas era bastante jovial. Éramos uma turma muito unida, fomos 176 que entramos naquele tempo, se entrava por ano, apenas 200 alunos faziam vestibular. Eu, aliás, fui o 175, não fui o último. E era uma turma ótima, muito ligada. De maneira que vivemos um período muito bom, com grandes professores, Filadélfo de Azevedo, Hermes Lima, grandes professores que nos trouxeram, como sempre, uma grande presença, nos acompanhou por todo o tempo. O almoço, todo dia 16 de dezembro, nós fazemos um almoço. Eu já mandei carta para todos aqueles que estão vivos ainda. Nos encontramos agora, ultimamente, no Clube dos Advogados, ali perto da rua Marechal Câmara. Éramos 100 e poucos, depois foram 90 e poucos, depois 80 e poucos. Ano passado foram 30 e poucos. Mas eu organizo, mando cartão, tiro fotografia, coisas, nos recordamos um do outro. Levamos nosso álbum de fotografia, que é enorme, pesadíssimo, eu já não estou carregando mais, porque é muito pesado. E nesse álbum de fotografia tem uma coisa muito interessante, que eu vou ver se encontro essa página para o senhor. Eu, que sempre fui muito brincalhão e tudo isso, fiz uma grande asneira. Aliás, fiz várias asneiras na minha vida, mas uma delas foi de entender que eu não devia a festa de formatura. De maneira que eu não fui à nossa festa de formatura e não tirei aquela fotografia com aquele penacho na cabeça, aquela beca, de maneira que ficou faltando a minha Celso Augusto Fontinelli. E um colega da nossa turma, que pintava muito bem, o Roldão, ele fez a minha caricatura e colou no álbum. E eu estou procurando essa fotografia para lhe entregar. Aliás, tem um colega que hoje é um grande pintor, Valdir Matos. Acabou de fazer uma grande exposição, é um homem fantástico. E ele comigo é que nós organizamos esse almoço todo ano. Já está marcado para 17 de dezembro. Espero chegar até lá. A sua turma se formou em que ano? 1939. Entramos em 35 e acabamos em 1939. Antigamente eram 5 anos. Não tinha esse negócio de período. Fazíamos vestibular e fazíamos os 5 anos e nos formávamos. E também não tinha o exame de ordem, que talvez se tivesse hoje eu não teria entrado, nunca seria um advogado. Porque é uma prova muito bem feita, muito honesta, muito correta, indispensável hoje, muito séria, e que no estado do Rio de Janeiro tem tido um resultado muito bom. Nós temos
uma progressão de colegas, de bacharéis que passam no exame, e de maneira que... E eles estão ficando satisfeitos já com isso. Aliás, eu devo dizer que eu vou a todo exame de ordem. Geralmente é feito lá no Maracanã, e eu vou aos 15 andares, entro em todas as salas para animá-los a fazer o exame de ordem. Mas esse exame da ordem, ele é difícil ou há candidatos fracos? Não, ele é difícil. Mas também há candidatos fracos, tanto é que passam mais de 40%, de 50% no Rio de Janeiro. Se estudar um pouco, passa no exame, não tenho dúvida nenhuma. E eles estão compreendendo isso e estão estudando mais. E as universidades, por seu turno, estão procurando melhorar melhor o ensino. O senhor até subiu a rampa do Fórum do Rio de Janeiro de moto. É o seguinte, porque o outro prédio não tinha rampa. Quando reabriram esse novo prédio, ele tinha rampa. E o juiz primário que foi para lá foi o juiz da 10ª Vara Civil. E eu tive uma audiência no dia da inauguração, então eu subi de rampa. E depois subi outras vezes. Uma vez com o Francisco, o doutor juiz Francisco, que é o presidente do Fluminense, e uma vez com o juiz da 1ª Vara Civil, que tinha urgência em falar comigo. Quando eu cheguei de moto lá no 3º andar, ele disse assim, mas não precisava ter tão rápido assim. E com isso fiz a minha fama, minha brincadeira, minha amizade com os advogados, e estou imbuído da OAB. Penso imensamente na OAB e nos advogados brasileiros. Recentemente o senhor quebrou o pé. Foi por causa da moto? Não, eu não quebrei. Eu sempre andei de moto até janeiro deste ano. Eu não quebrei, eu estava parado em frente ao foro, arranjando uma vaga, e um táxi apressado, antes que o sinal abrisse, passou no meu pé. Eu só notei mais tarde, depois, fui ao foro, fui à ordem, detalhe é que verificaram que tinha quebrado meu pé. Mas isso não impediu que eu andasse mais anos depois, só parei agora. O senhor levava sua filha Carmen, com 2 anos de idade, para o fórum. O fórum é a extensão da sua casa? A justiça é a sua vida? É. O foro, levei a Carminha há muito tempo, e no tempo que ela começou já a frequentar como estagiária, quando ela andava eu sou meio radical, e quando ela ia para o foro só de blusa e calça jeans, eu não a cumprimentava. E por isso ela hoje é uma bela advogada, acredito eu, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, e possivelmente será até a nova presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Assim já foi escolhida. O seu pai foi presidente da Ordem? E o presidente do Instituto dos Advogados. E o senhor foi presidente da Ordem? Eu fui 2 vezes. Assim a doutora Carmen segue... A Carmen é vice-presidente hoje. E possivelmente, se os advogados quiserem, e espero que eles queiram, ela ocupará o lugar do doutor Otávio Brandão, que é um magnífico exemplar presidente dos advogados. Tem criado coisas para a Ordem. Hoje mesmo eu estava vendo, ele criou o escritório compartilhado no 8º andar do prédio. Vocês não podem imaginar o que seja isso. É uma ajuda para os advogados recentes e os estagiários para fazerem uma petição, para conversarem com o cliente. São 16 salas com 3 salões grandes para reunião de advogados modestos e que ainda não têm o seu escritório de advocacia. A Ordem dos Advogados esteve presente nos momentos mais difíceis da vida nacional. Já foi até alvo de agressões como uma bomba. A Ordem é uma espécie de consciência crítica da sociedade? Eu não acredito, eu tenho certeza que é. Agora mesmo o Jornal do Comércio publicou há coisa de um mês que nesses problemas que nós estamos passando no Brasil hoje, políticos, e enfim, de coisas desagradáveis, que eu não adianto repetir, porque todo dia sabe o que é, mas que eu sinto muito, e fizeram uma inspeção lá em São Paulo. E a Ordem dos Advogados, por 67%, foi reconhecida a organização mais expressiva para dar uma opinião sobre o assunto. O senhor sempre foi muito querido pelos servidores da Justiça. Graças a Deus. Qual a sua receita? É ser como eu sou, simples, advogado, acreditar neles, eles passam a acreditar em você e nunca fazer nenhuma sugestão maldosa, uma negociata. Nunca fiz isso e nenhum serventuário fez comigo qualquer negociada. Sempre foram exemplares. O senhor advoga por muitos anos. Pela sua experiência,
A justiça é lenta? Ela não é lenta. O que está acontecendo hoje é o seguinte, a quantidade de gente que passou a ir à justiça é enorme. E hoje se vai à justiça por qualquer coisa. Antigamente não era por qualquer coisa. Hoje um camarada pisou no pé, ele tinha um calo, esse calo ficou escangalhado, ele vai a justiças especiais para dizer, olha, eu tinha um calo que eu coçava de noite, não está coçando, eu quero um direito moral por causa dessa supressão de vontade que eu tinha tido na minha vida. Isso aconteceu. Hoje há milhões de processos em todo o Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro. Há excesso de recursos na justiça? Não. Os recursos são feitos, nós recorremos porque precisamos recorrer. Até porque o advogado que tem um recurso próprio e expresso e que não usa, ele pode ser punido pela ordem dos advogados, porque ele ele prejudicou o cliente dele. Naturalmente, há pessoas que excedem, mas esse excesso não é o que atrasa a administração da justiça. Os juízes trabalham bastante, os desembargadores trabalham bastante, os ministros também, mas é que é solicitado demais. E aquilo não é um Coca-Cola, né, que é só pôr na coisa da garrafa e vender. Aquilo é muito difícil. Vivemos a era da tecnologia. Os advogados aceitariam uma justiça sem papel? Eu acredito que não, e nem seria possível isso. Ontem, aliás, mesmo o Jornal do Comércio publicou advogados e a software. O advogado tem que se preparar hoje, mas não dispensar o papel. Não precisa usar papel demais, nem muito menos a cópia fotostática. Eu acho que a cópia fotostática um pouco atrapalhou. Como é barato, você fica enchendo no processo. E que é um perigo, porque 5 anos depois apaga, né? O cliente atual está mais informado do que no passado? Sim, porque ele hoje tem um filho, tem a filha, tem a mulher dele, que tem uma internet em casa, de maneira que ele fica vendo o andamento do processo e diz, Dr. Fontinelli, o processo foi à conclusão hoje, mas ele não sabe que leva 30 dias para voltar. Então fica amolando você para que os 30 dias passem depressa. Nesse final de 2005, há muito debate e questionamento sobre o que é uma prova. Doutor Celso, afinal de contas, o que é uma prova? A prova é aquele elemento que você dá ao juiz, seja escrita, seja oral, seja através de fotografia, enfim. Naturalmente se multiplicaram hoje essas provas, para que o juiz possa julgar bem o direito do seu cliente, ou então mal o cliente do outro. O Código Civil de 1916 durou quase 100 anos. As leis no Brasil estão ultrapassadas? Eu acredito que tudo está melhorando, né? E tudo está piorando. O que acontece é isso. Eu acho que o Código Civil melhorou em algumas coisas, manteve estável outras coisas e complicou outras coisas. O novo, o antigo era uma peça, era um monumento. Clóvis Bevilacqua, de fato, foi um homem fantástico. Doutor Celso, nesse início de século XXI, o que é ser um advogado? Fica mal dizer que como eu sou. Eu gostaria que todos os advogados fossem como eu. Simpático, carismático, honrado, digno, cheio de ética, cheio de fé na justiça, cheio de fé nos homens e corajoso, para que possa trazer ao lume coisas que são necessárias a serem modificadas. O que os advogados esperam do Conselho Nacional de Justiça? Eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça, como foi criado, vai ser muito importante para o Poder Judiciário, principalmente, não só para os advogados. O mundo em geral, e o Rio de Janeiro em especial, vive momentos de grande inquietude no campo da segurança pública. O que está faltando na nossa sociedade? Berço. Berço. É a gente nascer direito, os nossos pais e as nossas mães terem a consciência do que ser pai e mãe e educarem os filhos. Verem menos televisão, desculpe, as televisões,
com pelo menos verem bons programas e não maus programas e se dedicarem mais aos filhos, porque é no berço que a gente aprende a dignidade, o amor e a felicidade. O senhor é um advogado respeitado e bastante querido. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre alguns temas bastante polêmicos. O senhor defenderia o direito ao aborto? A rigor, os advogados têm que defender todos os fatos que são levados a ele. Ele pode dispensar, mas ele não pode recusar, já que ele aceita. Eu acredito que o aborto, o senhor falou em aborto, é uma coisa defensável, evidentemente. É delicado, é difícil, porque geralmente a humanidade aproveita de uma coisa que devia ser razoável e ser aceitável, ela logo exagera. O meu medo é esse. O senhor defenderia o direito à eutanásia? Eu acho que ela é defensável. E agora mesmo nós tivemos um exemplo grande nos Estados Unidos, né? Lutaram, mas foram obrigados a ceder, porque era uma coisa horrível, aquele fato que o mundo todo viu, aquela senhora, aquela moça, sem vida há muito tempo e sendo mantida com vida. Perfeitamente defensável. Pode ser que religiosamente ela seja repudiada. Eu, como sou religioso, sou católico, apostólico e carioca, compreendeu? Eu defenderia, mas acho que possivelmente a ciência é obrigada a também ela se manifestar, porque ela traz tantos benefícios à sociedade que é natural que ela também se manifeste quando tem que ser antipática. Se o senhor é um católico carioca, o senhor é um advogado carioca? Carioca. Mas com abrangência no estado do Rio inteiro, praticamente. Fora do Rio de Janeiro, fui 2 ou 3 vezes em algum estado, mas carioca. O que é ser carioca? Carioca é ser uma pessoa alegre, simpática, compreensiva, digna, aceitar, dar bom dia, dar boa noite, não se sentir ofendido porque você pisou o pé, não deixar de dar lugar a uma senhora quando está no metrô ou no ônibus. Isso é ser carioca, é ser alegre, ser satisfeito. A vida é cheia de felicidade. Isso é ser carioca. O carioca é um ser em extinção? Acho que é. E tem que tomar cuidado, porque vai acabar depressa. Lamentavelmente. Eu sinto isso na carne. Porque eu estou no foro, abro a porta para todo mundo, fecho, ninguém diz obrigado. Ninguém diz bom dia, ninguém diz boa tarde. Chama o Fontinelli, o motocoteiro, o presidente eterno, essas coisas todas, mas não tem esse sentido da dignidade humana, e esse é que é indispensável para o homem e para a mulher, naturalmente. Doutor Celso, o senhor defenderia o direito a um tratamento médico, mesmo que experimental? Eu tenho a impressão que isso foge um pouco da minha função de advogado, porque eu seria inteiramente, eu estaria fazendo uma defesa inconsciente do direito que eu estaria defendendo. Cadê a prova? Cadê a fotografia? Cadê a razão de ser? Por isso é que eu não quero dar a minha opinião aqui, mas eu acho que o direito é sempre defensável. A corrupção no Brasil é endêmica ou tem tratamento? A indústria médica vai ter que ter muito trabalho. Os médicos e os farmacêuticos vão ter que trabalhar muito. Mas e a corrupção nos outros campos além da medicina? Não, eles vão ter que trabalhar muito para curar essa doença. Ah. Entendeu? Mas é possível, é possível. Tudo é possível. Estão mandando homem à lua, estão tirando fotografia do sol, dizendo que ele não é tão quente como parece. Por que também não vamos acabar? Por isso é que eu digo, é o berço. Voltaremos à época do berço e vocês vão ver como tudo vai melhorar no Brasil, não tenho dúvida. Eu não vou ver isso, mas talvez o senhor veja um pouco e o homem da televisão vai ver isso mais próximo para nós, para eles do que para nós. O novo Código Civil estabeleceu a maioridade aos 16 anos, a maioridade civil.
O senhor é favorável que a maioridade penal também seja aos 16 anos? Sou. Inteiramente. Porque não há mais meninos de 16 anos. Todos são os rapazolos de 16 anos e conhecendo a vida mais do que nós dois. De maneira que eles já sabem o que é o ruim, o que é mal, o que é bom, o que é o decente, o que é honesto. O senhor costuma dizer que lhe agrada entregar carteira aos novos advogados. Qual é o seu discurso? Quais são as suas sugestões para os novos advogados? Eu, para cada entrega de carteira, já entreguei cerca de 130 mil carteiras entre advogados e estagiários. Eu sempre tenho uma novidade. Eu sempre leio no jornal, antes de entregar a carteira, alguma coisa simples, bonita, que vai engrandecer aquela carteira que ele está recebendo. E eu sempre digo que aquela carteira é importante. O mais importante é aquele que está atrás da carteira e que a carrega. Hoje mesmo disse de manhã isso. Ele tem que honrar aquele documento, não é o documento que vai dar honra a ele. Ele respeita o pai, respeita os advogados, respeita os seus colegas, respeita o ser humano e aquela carteira vai ter um tamanho deste tamanho, apesar de ser pequenininha. O senhor foi casado por quase 60 anos com Dona Lia. Quando o namoro começou, ela foi expulsa do colégio porque o senhor não era um jovem muito recomendado. Não, não foi bem expulso. Eu vou explicar o que foi. Demora um pouquinho. Eu morava em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras, numa casa que hoje é uma pizzaria, La Mama, não sei de quê, que eu entrei lá só uma vez depois que saí. E as meninas do Sion passavam pela minha casa. E eu ficava de peito nu na varanda, assim, fazendo mania de Tarzan, Weissmuller, não sei o quê. E ela olhava para mim. E a minha motocicleta depois, eu acompanhava o bonde até o Largo do Machado. Tanto é que uma moça escreveu um livro, que ainda não foi publicado, que o meu apelido era o Boto, porque eu que acompanhava os ônibus das meninas do Sion. E as freiras proibiam que elas, quando parassem pela minha casa, virassem assim. Tinham que virar ao contrário. E a Lia não virou. Eu casei com ela. Então, a freira não gostou disso, ela estava no último ano, e pediu ao doutor Higino, que era super católico, meu sogro, José Higino Duarte Pereira, filho do nosso ministro, e parente daquela rua aí na Tijuca, compreendeu? Porque foi homenagem ao pai dele. Então, ela ficou no último ano, no 5º ano, que foi uma das melhores alunas. Enquanto foi aluna do Sion, foi uma das primeiras alunas. Uma mulher fabulosa. Ela foi a primeira mulher a usar 2 peças Foi. no Rio de Janeiro. Foi 2 peças. Uma tcheca tinha chegado e eu perguntei, como é que se faz esse tipo de roupa? Ela deu um molde à minha mulher que cozinha muito bem e fez as 2 peças. Há um livro que fala sobre isso. Ela é carioca. Um livro muito interessante sobre o arpoador. Doutor Celso, que país o senhor deseja para os seus bisnetos, Valentim, Bento e Maria? Que mensagem o senhor deixa para eles e para os milhões de jovens brasileiros? Um Brasil que será. Um Brasil consciente. Um Brasil que eu tenho certeza que vai ser.